Eu posso tirar o chiclete? Tá bom? É bom, né? Que droga, né? Põe no bolso. Vamos lá. Eu realmente vou colocar no bolso. Ah, Vini, pelo amor de Deus, põe aqui na Bíblia do cara aqui. É na minha Bíblia. Põe aqui embaixo da mesa do cara. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Sejam Sejam muito bem-vindos, isso. Sejam muito bem-vindos ao canal Teologados, apresentado por Rafael Pisolato, Vinícius Lago e Everson Costa. Todos os momentos que você quiser abrir o vídeo, você vai ter a nossa presença aí. Tem outros vídeos no canal também para você dar uma olhada. Mas hoje a gente tem um tema específico. A importância dos jovens na vida dos adolescentes. Exatamente. Vamos falar de adolescência, essa coisa pela qual a gente já passou, foi muito chato. E que eu tô passando. Até hoje, né? Aliás, o Peter Pan. Aí, poxa, gostei da analogia, muito bom. E aí, Sininho. Eu nunca vi um adolescente com tanta barba na cara, mas tudo bem. esse é remédio. Adolescência é uma fase complicada, a gente sabe disso, mas ela não precisa ser tão demonizada como as pessoas fazem ultimamente. E como é que isso pode acontecer? Se a gente prestar atenção nos adolescentes da nossa comunidade de fé, na nossa igreja e tudo mais. A ideia desse vídeo não é especificamente fazer um documentário sobre o que é adolescência, onde vivem, o que comem, do que se alimentam. Não. A ideia é justamente falar a respeito de gerações. A importância de uma geração para a geração seguinte, para aquela que vem. A ideia de que os mais velhos possuem sim uma responsabilidade, e não só uma responsabilidade como uma tarefa a qual foi atribuída a eles, mas sim um grande privilégio e um dom que nós recebemos como uma geração de cuidar da geração que está subindo, que está vindo após nós. Está subindo é ótimo. Tem duas coisas que a gente poderia citar. A primeira que eu penso aqui, e a gente sempre conversa antes de fazer os vídeos, então a primeira delas é os jovens atualmente, você que está assistindo esse vídeo, se é jovem já, você precisa entender que você é responsável pela geração anterior, a geração que está vindo aí. Então, esse processo de entendimento, ele não se dá simplesmente ou não se dá porque alguém precisa vir falar com você isso. Ele se dá simplesmente se a gente olhar para as escrituras e ler que a própria escritura testifica isso e fala o seguinte: a todo instante, desde Gênesis, mostrando que uma geração ensina a outra. Então, se você tem esse entendimento de que uma geração ensina a outra, você já tem que ser responsável e ter o compromisso de que você vai precisar ensinar a geração anterior. E você precisa se preparar para isso. E a primeira coisa que a gente tem que levantar aqui seria esse caso, né? Que muitos jovens hoje em dia não estão preocupados, e não sei nem se é preocupados, mas acho que é mais a questão de falta de conhecimento ou até falta de entendimento de que eles são importantes na vida dos adolescentes, porque a gente está criando um abismo entre esses dois lados, né? Sim. Tanto a fase adolescente quanto Na verdade, os jovens. uma coisa curiosa a respeito dessas fases é que isso é muito ocidental, né? Essa ideia de que você tem essa fase infantil de criança e quando você completa 12 anos, você se torna adolescente, quando chega com 18, você vira um jovem e aí com 30 você pode ser realmente um adulto ou algo assim do tipo. Isso é muito ocidental. Culturas orientais, por exemplo, elas não têm esse processo de transição tão divididinho assim. A criança, ela deixa de ser criança e ela já passa a ser jovem. um jovem adulto e um adulto quando tiver um pouquinho mais velho e tudo mais. Por exemplo, a adolescência não é tratada nas escrituras. Você A Bíblia não você divide não vê a palavra assim, né? falando sobre isso, É até uma questão que vale ressaltar, é que os orientais também percebiam não a questão da idade, mas a questão da maturidade do pensamento e maturidade do crescimento, vamos dizer assim, da alma, né, das pessoas. Então, muitas vezes se a gente for olhar até o caso de Cristo, quando ele era adolescente, ele estava ensinando os mestres das sinagogas ali. Né? E Então, aprendendo com eles também, né? exatamente. Então, se você for olhar por esse lado de que a idade não é tão importante assim, mas o entendimento da maturidade desse jovem, desse adolescente, a gente já parte para um pressuposto diferente. Isso é legal do Rafa falar, né? Porque Jesus ali, na passagem que eu não lembro agora, mas eu vou deixar aqui no vídeo para vocês
verem aonde se encontra, Jesus, ele... Mateus alguma coisa, não lembro agora. É um dos evangelhos. Jesus, ele se perde dos pais, na verdade os pais se perderam dele, e aí Jesus está onde está? Jesus está na sinagoga com os mestres, conversando a respeito da palavra de Deus, conversando a respeito das leis, né? Porque ali Jesus era o conhecido Talmidim, que era o jovem que estava sendo iniciado não só no costume judaico, mas na Torá, no que Jesus, melhor, nas leis de Deus, né? Nas leis mosaicas e tudo mais. E aí, como é que se dá isso? Se dá que ele agora não é uma criança mais preocupada só em brincar e tudo mais, aquela coisa, ele começa a ser esclarecido quanto à vontade de Deus para o povo dele, e ele vai crescendo dessa maneira, e ele vai começar a conviver com pessoas mais velhas para que ele cresça e se torne um adulto, um homem de Deus. A gente dá uma fracionada nessas fases da vida, e daí, quando a gente fraciona, a gente acaba perdendo um ou outro nessas lacunas, né? E essa é a questão pela qual a gente está fazendo esse vídeo, porque a gente não vai falar especificamente da infância, mas a gente percebe claramente que depois que a criança ela começa a entrar na puberdade, ela já vai perdendo o interesse que ela tinha quando ela era criança. Quando ela era criança, os pais levavam ela, insistiam em fazer ela ler a respeito da Bíblia, a levar na escola dominical e tudo mais. Quando ele é adolescente, ele começa já a ter o seu conhecimento abstracionista ganha um pouco mais de crítica. evoluído, a sua crítica também começa a ser desenvolvida e começa aí ele a se coloca posicionar mais, né? Exato, ele começa a entender que ele precisa se posicionar ou ele quer se posicionar diante das coisas, e aí a palavra vai deixando de ser interessante para ele, porque ele vai perceber que existem outras opções no mundo além do que os pais dele ensinavam. E até uma coisa importante citar é que muitas vezes, e eu não estou colocando a culpa nos pais, não é nada disso, mas é importante a gente ressaltar e passar por um processo de pensamento sobre isso, questionamento, que muitas vezes também os pais não instigam os adolescentes nessa fase em que eles estão ali dos 11, 12 anos até 16 para 17. Antes era a partir dos 14, agora tá ficando cada vez mais cedo, né? Porque é muito rápido hoje em dia, né? Porque antes a gente dividia ainda mais, né? A pré-adolescência e a adolescência. Não, parece que não há tanto essa insistência ou até uma desistência, eu acho. Eu tenho a impressão de que se desiste quando chega nessa idade, sabe? Então, mas o que eu digo assim, no aspecto de buscar o conhecimento, de tentar entender essa fase, estar junto, andar junto, e pouco acontece nesse caso. E aí você vê muitas vezes, até mesmo nas comunidades, os pais sempre pedindo ajuda para os jovens, né? Anda com meu filho, porque eu já não sei o que fazer. Então isso acontece muito. Porque geralmente a criança deixou de ser criança e ele não se adapta mais com as coisas de criança. Sim. E os pais só se acostumaram a criar e tratar a criança como uma criança infantil e débil. E agora ele está muito longe de ser criança porque ele amadureceu, mas ele ainda não amadureceu o suficiente para estar em meio aos adultos. Sim. E aí os pais não conseguem mais deixar aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem entretido com as coisas de criança, mas também não pode entregar para ele um conteúdo adulto, porque que é maciço, é um pouco outra mais coisa. robusto e tudo mais. Então é aquela idade do perdido no meio, né? Mas sabe o que é interessante? É que realmente a ideia aqui não é achar um culpado para isso, mas é achar soluções para que você consiga, de certa forma, sabendo que a maioria do público do nosso canal é um público mais jovem, que vai dos seus 18 para 35 anos e tudo mais. Tem gente mais nova, tem gente mais velha. Mas é basicamente essa galera aí. É você conseguir captar meios e saber que você precisa ter uma posição em relação à geração que vem logo atrás de você. Por exemplo, falando de pais, na nossa igreja a gente tem um exemplo da mãe de um adolescente que ela sempre esteve envolvida no meio ali das crianças, junto com a filha, mas daí quando a filha começou a ser adolescente, ela começou a se desinteressar pelas coisas da igreja. E aí a mãe estava preocupada com isso. Como é que eu vou fazer para ela continuar indo na igreja, continuar, não perder o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria e tudo mais? Aí ela falou, eu vou me envolver com os adolescentes. E ela começou a ajudar na organização dos eventos que eram liderados pelos adolescentes.
E aí, automaticamente, a filha dela tinha que vir junto. Moral da história, ela acabou influenciando de uma maneira tão boa que ela ficou totalmente envolvida e hoje é uma menina envolvida na igreja e tudo mais. É uma sacada? É lógico que é uma sacada. Por quê? Porque a gente precisa saber como ajudar eles a passarem por essas transições. A gente tem muitos ritos de passagem em relação ao crescimento, inclusive dentro da igreja. Eu queria também ver um outro aspecto dessa problemática de por que a gente se distancia tanto quanto gerações, tanto como gerações, até mesmo para levantar mais um pouco da problemática para a gente começar a trabalhar com as soluções. A gente enxerga muito um individualismo mesmo, entrando na igreja. A ideia, hoje é comum você ouvir uma questão a respeito de que a salvação individual, de que eu tenho a minha vida particular, eu tenho a minha vida longe da sociedade cristã, e então ninguém se importe muito comigo, ninguém entre aqui para falar comigo, ninguém paga as minhas contas, né? Eu falo exatamente como o mundo fala, ninguém paga as minhas contas, ninguém tem que saber da minha vida, ninguém tem que se meter. Esse individualismo. Se a criança é acostumada com isso, quando ela entrar na adolescência, ela vai estar mais apropriada disso, né? O mundo prega a respeito disso. O mundo justamente trata essa coisa do individualismo e da exaltação própria, da evolução própria, né? Eu vou cuidar do quê? Agora que eu estou crescendo, estou amadurecendo, eu preciso cuidar do meu futuro, para eu ter um futuro próspero e garantido. Então eu vou cuidar das minhas coisas, dos meus planos, dos meus projetos. Mas eu esqueço justamente aqueles que são os projetos do Senhor. Sim. Eu esqueço a família da fé, eu esqueço aqueles que são parte minha e que fazem parte desse corpo. E esquece que o processo de santificação, além de ser progressivo, ele se dá em unidade. Não tem como você conseguir ser santo sozinho. Isso é muito monástico, isso pode ser até uma tentativa de consagração, né? De se abster de problemas com outras pessoas, de envolvimento com outras pessoas, mas no final, cara, você não cresce. Essa que é a real. Você vai abrir o leque aí para muita coisa e até muita coisa herética, né? Porque você vai abrir espaço para a questão dos desigrejados, da ideia de que você não precisa viver em comunhão com a igreja, de que você não precisa dos irmãos. Então é bem complicado. Eu acho que o fio da meada, e aí cabe a gente objetivar, de fato há um problema. Esse problema a gente constata que os jovens, essa geração atual, por mais que haja um levante hoje e até nos parece uma volta às escrituras, se há de fato uma volta às escrituras, primeira coisa que a gente tem que elencar, se você está voltando seus olhos para as escrituras e colocando ela como totalidade e autoridade sobre a sua vida e a vida da igreja, você tem que entender que você tem um papel importantíssimo na vida da geração anterior à sua. Você tem que entender que a geração anterior ela é importantíssima para a continuidade do evangelho e a propagação do reino. Porque se não é esse o objetivo maior da igreja, qual seria? O objetivo da igreja é mantimento e expansão do reino. A expansão do reino ela só se dará se de fato nós entendermos que nós somos discípulos de Cristo e nós temos uma missão. Essa missão é passar o evangelho. Mas não só o evangelho para quem é de fora, mas é andar com quem está junto de quem está dentro. Mesmo. Um dos aspectos que dividem essa igreja, que faz gerações se distanciarem, é de que eles esquecem justamente desse mandato bíblico, dessa bênção e responsabilidade que nós temos. Deus chamou um povo para si. E sempre, quando um povo é alicerçado e juntado, ele tem um nome, ele ganha um nome chamado igreja. Quando nós temos uma igreja estabelecida, pessoas que aprenderam a ser irmãos uns dos outros, aprenderam a ser corpo um do outro, foram fixados na videira, foram tornados ramos juntos, que produzem frutos juntos, porque fazem parte da mesma videira, pessoas vão entrando. Seja por filhos que nasceram ali naquele local, seja por visitantes ou por pessoas que receberam do evangelho, se converteram e vão entrando na igreja. E outras gerações vão crescendo, vão sendo criadas. E a distância delas muitas vezes acontece por uma negligência. Por eu sempre, às vezes, entender de que a responsabilidade de cuidar daquela geração, de cuidar dos adolescentes, de cuidar dos jovens, de cuidar das crianças, é do professor. Da escola dominical. Pronto, acabou. Ou é dos pais daquela pessoa. Eu não tenho particularidade nenhuma com ele, não tenho responsabilidade nenhuma com ele. O Salmo
145, o Salmo de Davi, no versículo 4, tem vários textos que vão falar a respeito de pessoas ensinando para os mais novos, mas a gente vai destacar esse aqui porque ele abrange várias coisas que a gente está pontuando nesse vídeo. No versículo 4 ele diz o seguinte: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Se você ler o Salmo todo, você vai verificar que Davi está muito preocupado não só em engrandecer o nome de Deus, mas também de passar isso. Ele vai falar coisas como, no versículo 11, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Davi está preocupado em que a graça de Deus, a bondade de Deus, os feitos do Senhor sejam perpetuados. E repassados. Não pode ficar numa geração. Olha que interessante isso. Deus, quando a gente se preocupa em falar para a próxima geração a respeito do Deus que nós servimos, de uma maneira coerente e tudo mais, a gente está fazendo com que o nome de Deus seja glorificado para todo sempre. A gente está perpetuando um DNA de pessoas que adorarão ao Deus em espírito e em verdade. Crianças e adolescentes que vão olhar o exemplo dos jovens, né, dos adultos, e vão continuar adorando a Deus porque não só por uma questão de tradição, mas porque eles viram os feitos do Senhor na vida dessas pessoas. Então, quando você olha para o adolescente da sua igreja e você acha ele um aborrecente, acha ele um vagabundo, acha que eles não tem jeito, e seja lá qualquer coisa, primeiro enxergue que você também foi um adolescente. E se hoje você está na igreja, é graça de Deus. Sim. Que também pode alcançar a vida dele. E como isso vai acontecer? Com a sua paciência, com a sua entrega em contar para eles as coisas que Deus fez na sua vida e não só isso, encorajá-los a continuarem servindo e perpetuando a adoração a Deus durante a sua vida. Sim. A gente pensa que o discipulado é só para quem está fora, mas o discipulado é para quem está dentro. Não, a gente principalmente precisa dessa manutenção como corpo. Porque esse papel de você andar junto é o papel que Cristo fez com os discípulos. Ele andava junto com os discípulos e ensinava aquilo que era correto, aquilo que devia ser feito à luz das Escrituras, e ele próprio era a própria testificação das Escrituras. Então, não tem como a gente abandonar a ideia de que nós precisamos andar com os adolescentes ou aqueles que estão atrás de nós, né? Não num aspecto hierárquico, mas no aspecto da palavra em si. Sim. Da época, né? Sim, a gente tem justamente esses aspectos da responsabilidade que nós temos como um dom de ser uma geração que recebeu graça. Em 1 Timóteo, capítulo 4, ali no verso, se eu não me engano, no verso 14, ele vai falar de uma negligência. Não te faças negligente pelo dom que você recebeu. E ele está falando especificamente para o dom de pastorear, para o dom que Timóteo havia recebido. Nós, como geração, recebemos um dom. O dom de ser povo do Senhor, o dom de participar desse corpo. Se você foi feito corpo de Cristo, então você foi juntado a outras pessoas pelo um dom de uma unidade, de uma graça que foi dada a você, para que você transmita isso para aquele corpo. Quando você é parte dessa junção corpórea da Igreja do Senhor Jesus, você precisa fazer com que esse corpo caminhe. Você tem responsabilidades e deveres para com ele. Inclusive com o desenvolvimento desse corpo também. Exato. Então, se você negligenciar a manutenção desse corpo, você está negligenciando o dom de Cristo, o dom da salvação, o dom da graça. Um dos ministérios da santificação e do ensino é justamente a exortação e a admoestação. Se nós nos tornarmos gerações distantes, os jovens não têm nenhuma relação com os adolescentes não se relacionam com os mais velhos e assim por diante, quem admoestará quem? Exatamente. Se eu não tenho vínculos com as pessoas que são da parte do meu corpo, se eu não tenho essa relação de ferro com ferro se alinhando, se amoldando, admoestando um ao outro, realmente iluminando o caminho que se deve andar através das Escrituras, através do que ela nos ensina. Por exemplo, a Tito, Paulo escreve na carta pedindo para que ele exorte as mulheres mais velhas a ensinar as mais novas como ser mulher. Sim. Os homens também deveriam fazer as mesmas coisas, ensinar as cosmovisões bíblicas, como pensar a respeito do sexo, a respeito da política, a respeito da sociedade. A gente deveria passar o pensamento cristão, a gente deveria entregar o que Deus fez por nós com graça. Também. Exato, a gente deveria passar essas coisas,
Porque foram dons que Deus nos deu. Exatamente. Coisas graciosas. E quando eu não faço isso, eu estou negligenciando. Estou negligenciando o chamado de igreja, estou negligenciando o chamado de ser corpo. Amigão, você que está assistindo esse vídeo, melhor, que assistiu até aqui, e você é o reformadão, o que está descobrindo todas as coisas, que está lendo vários autores teóricos da hora a respeito de teologia, dá uma segurada e presta atenção se os adolescentes da sua igreja, eles têm a mesma sede que você, se eles têm alguma sede, se eles têm alguma predisposição para aprender a respeito da palavra. Se eles não têm, alguém precisa encorajar. E eu tenho certeza que essa pessoa é você. E se você não estiver preparado para fazer isso, tá na hora de começar a se preparar. Meu amiguinho. Dá uma lida na Bíblia, conversa com o seu pastor, procura meios. Vocês vão encontrar, porque, como o Vini falou, existe esse dom em cada um de nós de pastorear a nossa própria igreja, de cuidar dos nossos, né? E aí você não tem como culpar a sua sociedade de adolescentes, da sua igreja, o seu grupo de adolescentes, de que eles não têm nenhum temor a Deus, de que eles não dão testemunho ou coisas do tipo. Alguém precisa ensinar para esses caras, alguém precisa encorajá-los a viver como crentes devem viver, como embaixadores de Cristo devem viver. Sim. E esse cara é você, meu amigo. Você não tem que moldar os adolescentes conforme a sua vontade. Mesmo porque o Ministério da Vida Cristã e o Ministério da Santificação não é ninguém agindo pela maneira que eu acho que ele deve agir. Exato. Mas você precisa ser também um testemunho de Cristo, moldado pelo caráter do Senhor e ter esse caráter do Senhor e realmente encorajar, caminhar, Exato. ensinar. A melhor maneira de encorajar e viver com alguém, a melhor maneira de você motivar alguém é andar junto. É ir Gasta junto. tempo, cara. Você quer convencer alguém a ir num restaurante comer? Fala o seguinte, vamos juntos. Você precisa ir lá provar aquele lanche, aquele hambúrguer. Restaurante massa. Vai lá. Não, vai lá. deixa Vamos eu junto, levar. naquele restaurante massa, descobrir um lugar legal, vamos junto. Vamos junto, mas você paga. Afinal de contas, como é que manterá puro o coração do jovem? Como é que o jovem manterá puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Mostra como. Sim. Para com essa galera. Moças que estão assistindo esse vídeo, vocês que já estão mais velhas, já saíram da faculdade ou estão fazendo faculdade, para um pouquinho, observa as meninas mais novas, vê como elas se vestem, vê se isso agrada a Deus ou não. Se não agrada, ensina elas a serem moças piedosas, que vivam de acordo com a vontade de Deus. Rapazes, se os seus adolescentes da sua igreja são totalmente descompromissados e perdidos, gasta tempo com eles, fala com eles, pergunta o que eles querem da vida. Se eles não sabem o que eles querem, então mostra o que Jesus quer da vida deles. Lembre-se de uma coisa, se o nosso mundo já está complicado hoje, com muitas vezes a gente negligenciando a palavra, imagina como vai estar o mundo dos adolescentes. Pois é, gente. Então, Na próxima daqui geração. para frente vai ser muito mais pesado, tanto em questões de perseguição aos cristãos, quanto em questões morais em que nós seremos provados. Então, está na hora da gente causar mudança, causar impacto na sociedade, porque isso aqui vai realmente elevar o nome de Cristo e elevar o senhorio de Cristo para as nações. É isso aí. Exatamente. Você que é adolescente, está vendo esse vídeo, também está perdido nesse mundo, pode conversar com a gente também. Tem um e-mail aqui embaixo, segue a gente nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. E cara, não perca a oportunidade de ensinar a próxima geração a cantar a música que louva o nome de Deus. Porque se você não faz isso, a próxima geração não vai aprender o benefício que é também ter a oportunidade de cantar o nome do Senhor e mostrar para outra geração que existe um Deus a ser cantado e bendito. Vamos terminar com música. Que música a gente coloca no final desse vídeo? Juntos. Foi a primeira coisa de unidade que veio na cabeça. Unidos na missão. Não, qual que é a do Não. acampamento?